E aí, meninos, tudo bem? Então, atendendo a pedidos, se eu não me engano foi da Natália, ela chegou e pediu para mim: professor, eu não entendi o que você fez em cálculos, será que... Eu não lembro se foi a Natália, tá, gente? Não estou aqui com o computador na frente, mas eu acho que foi ela. Enfim, me pediu para que eu explicasse um pouquinho na matéria nossa de cálculos financeiros o que era uma distribuição ordenável de uma não ordenável. Primeira coisa, quando a gente fala ordenável, ordenada, é porque importa a ordem. Não ordenável quer dizer que não importa a ordem. Então, eu vou para duas situações bem simples. Eu tenho 4 pessoas. Eu tenho a Ana, a Beatriz, a Carolina e a Diana. Certo? Eu tenho essas 4 pessoas aí. Certo? Então eu tenho essas 4 pessoas: Ana, Beatriz, Carolina e Diana. Ou seja, A, B, C, D. Certinho? Tá bom. Essas 4 pessoas, eu quero saber quantas filas são possíveis serem feitas com essas 4 pessoas. Então vamos lá. Eu posso fazer uma fila que é assim: Ana, Bianca, Carolina. Mas pode ser uma outra fila: Ana, Carolina, Bianca. Mas pode ser uma outra fila: Bianca, Ana, Carolina. Mas pode ser uma outra fila: Bianca, Carolina, Ana. Mas pode ser uma outra fila: Carolina, Ana, Bianca. Pode ser uma outra fila: Carolina, Bianca, Ana. Isso é um jeito, certo? Tudo bem? Mas eu posso fazer uma fila que seja assim. A gente esqueceu de Ana, esqueceu? Porque é uma fila de 3 pessoas. Então, a gente pode pensar na seguinte situação. Pode ser Ana, Bianca, Diana. Mas pode ser Ana, Diana, Bianca. Mas pode ser Ana, Bianca. Será que eu já fui, hein? Opa! Mas pode ser Bianca, Ana, Diana. Mas pode ser Bianca, Diana, Ana. Certo? Mas pode ser também Diana, Ana, Diana, cadê? Isso, Diana, Ana, Bianca. Mas pode ser Diana, Bianca, Ana. Vamos lá, tem mais. Agora, eu vou fazer com essas daqui, as 3 aqui. Ou com a Ana ainda, vou fazer com a Ana ainda. Pode ser Ana, Carolina, Diana. Mas pode ser Ana, Diana, Carolina. Mas pode ser... Tá vendo? A gente se perde nesse negócio. Pode ser Carolina, Ana, Diana. E pode ser Carolina, Diana, Ana. Mas pode ser Diana, Ana, Carolina. Mas pode ser Diana, Carolina, Ana. Certo? Porém, a gente pode ter também uma outra fila que não tenha Ana de jeito nenhum, que só tenha essas 3 aqui. Então pode ser Bianca, Carolina, Diana. Bianca, Diana, Carolina. Carolina, Bianca, Diana. Carolina, Diana, Beatriz ou Bia. Já me perdi o nome da menina, que é Bianca, eu acho. Mas já se perdi, porque esse nome é muito difícil. Aí agora a gente vai para a última, que pode ser Diana, Bianca, Carolina. Mas pode ser Diana, Carolina, Bianca. Certo? Será que eu já fiz todas? Eu acho que sim. E sim, não tem mais nenhuma perdida por aí dessas meninas. Então, eu posso fazer todas essas distribuições
distribuições de dados aqui. Acho que eu tenho mais uma perdida. Coloquei A com B com C, coloquei A com B com D, coloquei A com C com D e coloquei B, C, D. Certo? Então coloquei todas as possibilidades. E a gente tem 6, 6, 6, 6. 6 vezes 4, 24. Ah, mas professor, você ensinou de um outro jeito. Então eu tenho, para essa fila, eu tenho essas possibilidades aqui. Quantas pessoas eu posso colocar na primeira posição da fila? 4. Quantas pessoas eu posso colocar na segunda posição da fila? Se eu já usei uma, sobrou 3. Ah, se eu usei mais uma, sobrou quantas para a última posição da fila? 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, a gente tem 24 possibilidades de formar essa fila. Por que são 24 possibilidades de formar essa fila? Porque a gente tem toda essa distribuição. Só que olha uma coisa. Eu tenho 24 maneiras de formar uma fila. Por quê? Em uma fila, a ordem importa. Então, se eu colocar a Ana com a Bianca e com a Carolina, se eu mudar, colocar a Ana, a Carolina e com a Bianca, é outra fila. Então, isso é ser ordenável. Quando eu falo de ordenável, é porque a ordem importa. Agora, eu vou pensar numa mesma coisa, mesma situação, mas agora numa situação não ordenável. Eu falo bem assim para vocês, ó. Eu quero formar eu tenho 4 alunos. Eu quero formar grupos. Eu quero formar grupos com 3 alunos. Aí beleza, vai lá e fala assim, tá bom. Um grupo que eu posso formar é a Ana com a Bianca com a Carolina. Certo? Mas se eu colocar Bianca, Carolina e Ana, mudou o grupo? É o mesmo grupo. Então, eu tenho um grupo que vai ser Ana, Bianca e Carolina. Mas eu posso ter um próximo grupo que é a Ana, a Bianca e a Diana. Certo? É um outro grupo. Ah, mas se eu inverter, colocar Diana, Bianca e Ana, não é o mesmo grupo? Então, não importa mudar as posições, continua sendo o mesmo grupo, certo? Aí eu venho para o próximo. Mas eu posso pegar um terceiro grupo que seja assim, a Ana, a Carolina e a Diana. Mas se eu inverter, professor, a mesma coisa. Por quê? Porque nesse caso a ordem não importa, é um grupo. Ana, Bianca e Carolina é a mesma coisa para mim que Carolina, Bianca e Ana. É um grupo. É o mesmo grupo. E aí, por último, o último grupo que eu teria é Bianca, Carolina e Diana. Então, em uma distribuição ordenável, a ordem importa. Então, a ordem para mim importa. Em uma distribuição não ordenável, a ordem não importa. Ah, professor, então como que eu respondo essa coisa? Como que você respondeu essa e como você responderia essa em cálculo? É isso que vocês vão ter que pensar um pouquinho mais. Então, o que eu queria mostrar para vocês é essa diferença. A diferença principal de uma distribuição ordenável de uma distribuição não ordenável. Em uma distribuição ordenável, a ordem importa. Então, essa distribuição é ordenável. A ordem importa. Então, sempre que eu ler um exercício, que eu falar bem assim, troquei isso daqui de posição. E se eu trocar de posição, a coisa mudou para mim, é uma distribuição ordenável. Normalmente eu penso nisso sempre como se fosse uma fila. Por que como uma fila? Porque se eu pego uma fila, a Ana está em primeiro lugar, a Bianca está em segundo lugar e a Carolina está em terceiro lugar, é diferente de uma fila que a Ana está em primeiro, Carolina em segundo, Bianca em terceiro. Então isso é uma fila. Eu inverti a posição, já mudou um monte de coisas para mim. Então isso é uma distribuição ordenada. Agora, uma distribuição não ordenável.
Então, em uma distribuição não ordenável, eu penso nisso como um grupo. Por que como um grupo? Porque funciona assim, ó. O grupo Ana, Bianca, Carolina é a mesma coisa que Carolina, Bianca e Ana. Ou seja, se eu inverter as posições, não se transforma em um novo grupo. Então isso é ser uma distribuição não ordenável. Ou seja, e aí é uma outra coisa para se pensar. Em uma distribuição ordenável, a gente tem muito mais elementos do que a gente tem uma distribuição não ordenável. E olha uma coisa que a gente para pensar, ó. Isso é uma dica. Isso vai ser uma dica para vocês fazerem os próximos exercícios. Eu usei a mesma situação para as duas, certo? Quantas filas eu poderia ter aqui? 24. Quantos grupos eu poderia ter aqui? 4. Aí olha a dica aí, ó. Olha a dica para a gente terminar. Olha a dica para a gente terminar. Olha a dica para a gente terminar. A dica para a gente terminar é exatamente isso, ó. Quantos elementos A, B, C eu tenho aqui? 6. Quantos eu tenho aqui? 6. Quantos eu tenho aqui? 6. Quantos eu tenho aqui? 6. Olha, aqui eu tenho 24. Aqui eu tenho 6. Que sempre está sendo a mesma coisa, esse 6. Para mim é sempre a mesma coisa. Aqui foi 4. Essa foi a nossa dica. E é isso aí. Então acabamos essa situação com vocês em cálculos. É claro que numa próxima videoaula eu vou colocar o cálculo disso, só que o que é principal a gente pensar, vocês têm aquela série de exercícios para fazer e eu quero que vocês agora tenham isso na cabeça, o que é uma distribuição ordenável e o que é uma distribuição não ordenável. E agora começa a tentar fazer esses exercícios, agora é com vocês, é pensar um pouco, não é tentar encontrar na internet, porque na internet a gente não vai encontrar dessa maneira, a gente vai encontrar uma fórmula pronta. Então eu quero que vocês consigam perceber no exercício qual é a diferença de algo que a gente acha que é uma fila de algo que a gente acha que é um grupo. Tudo bem? Então é isso, um grande abraço, tchau para vocês, compartilhe o canal e é nóis. Tchau, tchau.